Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos chegando, galera, vamos chegando. Opa, bastante gente. Ó, a galera tá entrando aí. Bom dia, bom dia. Bom dia, Ana Laura. Bom dia, Bruna, que faltou no sábado. Bom dia, Egon. Bom dia, Caisson. Bom dia, Marcela. Bom dia. Ixi, tá entrando muita gente. Eu me perdi aqui. Marcela, Maria Eduarda, Rafaela Freitas, Bianca. O Dudu, Gabriela, Cristina, Samanta, bom dia. Rafaela Freitas, acho que eu já falei. Bom dia. Beleza. Ana Clara, bom dia, bom dia. Que legal, que legal. Legal. Ah, Bruna, eu gravei e fui para minha mãe e não postei. Eu vou postar hoje, viu? E o simulado deu certinho também ou não? Legal, legal. Eu vou mandar para vocês a resposta hoje, tá? Beleza, deixa eu só. Beleza, eu mando para você hoje. Acabou aqui, eu já envio para você. Gente, então, beleza. Eu vou precisar hoje de uma calculadora, porque tem umas continhas para fazer. Então, já providencia para mim uma calculadora aí e vamos trabalhar. O assunto hoje peraí, aqui, ó. Cálculo de fórmulas. Gente, nós falamos um pouquinho no sábado, certo? Nós falamos um pouquinho no sábado, né? E hoje que o trem vai ficar bacana mesmo, viu? Hoje que nós vamos fazer bastante cálculos. E aí é o seguinte, até chegar onde eu parei, eu vou fazer uma revisãozinha. Aí a galera que faltou no sábado aí, por algum imprevisto, o que eu falei não é muita coisa no sábado sobre isso, não. Então vamos lá. Ó, eu disse para você que existem vários tipos de fórmula, né? Por exemplo, ó, se eu pegar uma única substância, a glicose, eu posso trabalhar com a fórmula molecular dela, que é o C6H12O6. Só que eu posso trabalhar com a fórmula mínima dela, que é o CH2O. Inclusive, a glicose, isso não é muito comum, não, mas a glicose tem mais um detalhe ainda. Existe na natureza uma glicose aberta, né, linear, e uma glicose cíclica. Então, eu quero te mostrar nesse momento que existem vários tipos de fórmulas. E algumas fórmulas a gente precisa aprender a calcular para o vestibular. E é esse nosso assunto de hoje. Aí eu comentei com você o seguinte, ó, a fórmula molecular, que a gente indica assim, ó, F maiúsculo, M maiúsculo, a fórmula molecular, ela indica quantos e quais átomos tem na molécula real. Então, se você pegar, por exemplo, ó, C6H12O6, essa daqui é a molécula real de glicose, ou de frutose, né? Ela indica para a gente que tem carbono, hidrogênio e oxigênio na molécula de glicose. Ela indica para a gente que são 6 átomos de carbono, 12 átomos de hidrogênio e 6 átomos de oxigênio. Então, a molécula real de glicose, se você contar, você vai ter 6 carbonos, 12 hidrogênios e 6 oxigênios. A molécula real de benzeno, ela tem 6 carbonos e 6 hidrogênios. A molécula real de acetileno tem 2 carbonos e 2 hidrogênios. Se você pegar uma molécula de água, você vai encontrar 2 hidrogênios e um oxigênio. Então, tudo que eu tenho aqui como exemplo são fórmulas moleculares, tá? Fórmulas moleculares. Cegado? Aí eu disse para você que se você pegar todos os índices de uma fórmula e dividir pelo máximo divisor comum, você chega na fórmula mínima dessa substância. Então, por exemplo, ó, 6, 12 e 6. O máximo divisor comum é 6. Então, se eu dividir todos esses índices por 6, eu chego na fórmula mínima da glicose, CH2O. Tá? Do benzeno, olha lá, é 6 e 6. Dividiu por 6, CH. Do acetileno, C2H2. Divide por 2, CH. Gente, a água é H2O. Como um dos índices é 1, a fórmula mínima e a fórmula molecular é exatamente a mesma. Tá ok?
Bom, o que eu quero mostrar para você? Ó, eu posso ter substâncias diferentes com a mesma fórmula mínima. Então, se eu falar assim para você, ó, uma substância tem fórmula mínima CH. Gente, não dá para saber quem é a substância. Eu preciso dar uma outra informação para você saber quem é a substância. Joia? Outra coisa, se eu falar para você que uma substância pode ter fórmula molecular igual à fórmula mínima, eu estou certo. Uma substância pode ter fórmula molecular igual à fórmula mínima. A água, por exemplo, a fórmula molecular dela é H2O, a fórmula mínima dela é H2O. Beleza? Agora, outra coisa que eu discuti no sábado com você. Me ajuda aqui. Ó, aqui eu tenho a glicose. A massa dela é 180, né? 6 vezes 12, mais 180. Gente, como é que eu chego na fórmula mínima da glicose? Divido todos os índices por 6. Só que é o seguinte, se eu dividir todos os índices por 6, a fórmula vai ficar dividida por 6 e a massa também vai ficar dividida por 6, porque eu dividi tudo por 6. Aqui eu tenho um carbono, 12, mais 2 Hs, 14, mais 16. A massa dessa fórmula aqui é 30. Você viu? Era 180, dividir por 6, óbvio, foi para 30. Tá? Então, quando eu divido uma fórmula molecular por um número para chegar na fórmula mínima, a massa também fica dividida por 6. Gente, aí eu comentei com você, ó, para obter a fórmula mínima, dividimos todos os índices pelo máximo divisor comum. Legal. Então, pessoal, por favor, ó, grava isso. A fórmula molecular de uma substância, ela é múltipla da fórmula mínima. Tá ok? Então, a fórmula molecular é N vezes a fórmula mínima. No caso da glicose, esse N aqui, ó, é igual a 6. No caso da glicose, a fórmula molecular dela é 6 vezes a fórmula mínima dela. Agora, como eu divido também a massa, né, por N, quando eu chego na fórmula mínima, eu posso dizer que o N, esse 6 aqui no caso da glicose, esse N é a massa molecular, 180 no caso da glicose, dividido pela massa da fórmula mínima, 30 no caso da glicose. Tá certo? Então eu pego 180 dividido por 30, acho o valor do N, 6. Eu pego 6, multiplico pela fórmula mínima e chego na fórmula molecular. Gente, eu queria que você, no seu caderno, se ainda você não fez isso, eu queria que você colocasse essas duas formulinhas aí em algum lugar. Pode ser lá na margem, pode ser onde você quiser. Ó, a fórmula mínima, perdão, a fórmula molecular é N vezes a fórmula mínima. Esse N que está aqui é igual a massa molecular dividido pela massa da fórmula mínima. Anota aí no seu caderno. Beleza, beleza. Gente, eu fiz esse exercício no sábado com vocês. Então, eu vou mostrar como é que é a resolução. Ó, uma substância de massa molar 90 gramas por mol, só um detalhe, se a massa molar é 90 gramas por mol, a massa molecular é 90 unidades. Tem fórmula mínima CH2O. Ele quer a fórmula molecular do composto. Gente, é assim que costuma cair em vestibular. O cara te dá a massa molar e te dá a fórmula mínima. E pede para você calcular a fórmula molecular. Vamos ver como é que fica isso. Lembrando que eu estou indo um pouquinho mais rápido, porque é uma revisãozinha, tá? Então, resolução. Olha lá. A fórmula molecular é múltipla da fórmula mínima. É N vezes a fórmula mínima. Certo? Esse N é a massa molecular dividido pela massa da fórmula mínima. Moçada, a massa molecular eu tenho, ó, 90. A fórmula mínima eu também tenho, CH2O. Então dá para saber a massa dela. 12 mais 2 mais 16, 30. Aí eu divido 90 por 30, acho 3. N igual a 3. Aí eu trago esse 3 aqui, ó. Fórmula molecular é 3 vezes a fórmula mínima. Certo? Como a fórmula mínima ele deu, multiplico por 3 e chego na fórmula molecular. Então, costuma cair desse jeito no vestibular. É assim que costuma cair. Com um detalhe.
Presta atenção aqui, ó. Ou, comigo aqui. Ó, nesse caso, ele te deu a fórmula mínima. Tá aqui. Gente, isso também cai desse jeito. Esse exercício que eu fiz aqui, ele é um exercício antigo da VUNESP. Então, cai assim no vestibular. Só que o jeito que mais cai é o exercício em que você precisa calcular a fórmula mínima. Ele te dá a massa molecular ou a massa molar, pede a fórmula molecular, mas ele não te dá a fórmula mínima. Você tem que calcular a fórmula mínima. Entendeu? Então é isso que a gente vai trabalhar aqui. Nós vamos trabalhar isso hoje com vocês. Gente, é muito tranquilo. O único problema são as continhas. Por isso que eu falei que se você tiver com uma calculadora vai facilitar a nossa vida, tá? Então deixa eu só te dar uma informação. Ó, eu vou pegar a glicose, né? Que é a molécula de glicose ou frutose, é glicose. Esses números que estão aqui embaixo, ó, são chamados de índices da fórmula. Então, o índice do carbono é 6, do hidrogênio é 12, do oxigênio é 6. Índices da fórmula. O que eles indicam para a gente? Pessoal, depende. Se eu pegar uma molécula, os índices, eles indicam quantos átomos eu tenho de cada elemento. Então, por exemplo, ó, uma molécula de glicose tem 6 átomos de carbono, 12 átomos de hidrogênio e 6 átomos de oxigênio. Se eu pegar uma molécula. Agora, se eu pegar um mol de moléculas, os índices, eles indicam mol de átomos. Então, em um mol de glicose, eu tenho 6 mols de carbono, 12 mols de hidrogênio, 6 mols de oxigênio. Isso a gente vai estudar ainda, tá? Mas por que eu estou te falando isso agora, então? Pelo seguinte, se eu falar assim para você, ó, em uma molécula de uma substância, tem 6 átomos de carbono, 12 átomos de hidrogênio, 6 átomos de oxigênio. Gente, eu te dei a fórmula dela. Agora, se eu falar assim, galera, em um mol de uma substância, tem 6 mols de carbono, 12 mols de hidrogênio, 6... Cara, eu te dei a fórmula do mesmo jeito. Então, se eu te falar quantos átomos tem em cada molécula de uma substância, ou quantos mols de átomos tem em cada mol de uma substância, eu cheguei já na fórmula dela. Beleza ou não? Pessoal, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Bianca, você tem microfone ou não? Bianca? Tô sim. Ô, querida, que legal. Ó, deixa eu te perguntar uma coisa, Bianca. Ó, na verdade eu vou te dar uma informação e você tem que me dar a fórmula da substância, tá? Tá bom. Então vamos lá. Ó, eu tenho uma substância orgânica que ela tem, para cada mol de moléculas, 2 mols de carbono, 4 mols de hidrogênio e 1 mol de oxigênio. Qual é a fórmula dessa substância? Quantos é C2H4 e Ó, quantos de oxigênio? um mol. C2H4O. Perfeito, perfeito. Obrigado, Bianca. Ó, se eu passar para você quantos mols de cada elemento tem na substância, pessoal, já te dei a fórmula dela. Tá certo? Então, vamos lá. Vamos trabalhar, vamos te ensinar a fazer isso daí. Ó, só que às vezes eu não chego já na molécula, porque eu posso ter uma proporção entre os mols ou os átomos, e não exatamente o número real de átomos. Então, o que a gente faz inicialmente é chegar na fórmula mínima da substância. Então, eu vou te ensinar a calcular a fórmula mínima de uma substância. Gente, esse assunto aqui eu acho fácil. Eu acho chato por causa de conta. Eu acho fácil. Mas cai muito em provas, viu? E a VUNESP talvez seja o vestibular que mais goste desse assunto aqui. A VUNESP, né, nos vestibulares que tem VUNESP, sempre tem uma questãozinha disso daqui. Bom, então vamos lá, vai. Começando. Como é que eu calculo a fórmula mínima de uma substância? Bom, primeiro, o cara vai te dar ou a massa de cada elemento, ou ele vai te dar a porcentagem em massa de cada elemento, ou ele vai te dar o número de mols do elemento, ou ele vai te dar o número de átomos do elemento.
que eu preciso fazer? Eu preciso pegar esses dados e passar para mol. Se eu pegar os dados que ele me passou e transformar em mol, gente, eu já cheguei na fórmula. Tudo bem ou não? Certo? Então vamos lá. Ó, quando o cara te dá massa, você precisa dividir pela massa molar, porque você aprendeu comigo que número de mols é massa sobre massa molar. Então, se eu pegar a massa e dividir pela massa molar, eu transformo a massa em mol. Gente, só que eu estou trabalhando com átomos, com elemento. Para átomo, para elemento, a massa molar é igual à massa atômica. Então, se o cara der a massa de cada elemento, a primeira coisa que você faz é dividir pela massa atômica desse elemento. E para que fazer isso? Para calcular o número de mols, para chegar na fórmula. Se o cara te der porcentagem em massa, gente, porcentagem em massa é massa. É uma massa calculada em 100, mas é massa. Portanto, se ele te der massa ou porcentagem em massa, o jeito de fazer é o mesmo. Você pega a massa ou a porcentagem em massa e divide pela massa atômica do elemento. 90% dos exercícios, ou ele te dá massa ou ele te dá porcentagem em massa. Ok? Então, o jeito de fazer é o mesmo. Aqui. Deu massa ou porcentagem de massa, divide pela massa atômica para chegar em mol. Se ele te der o número de átomos de um determinado elemento, você precisa dividir por 6 vezes 10 a 23. E se ele te der mol, não faz nada, porque você está querendo mol mesmo. Se ele te der mols, já usa o mol que ele deu. Só tem um pequeno problema, viu? Mas é de boa, de boa. Quando eu faço isso, quando eu pego a massa, divido pela massa atômica, quando eu faço essas coisas aqui, gente, eu já cheguei no mol de cada elemento. Já cheguei. Só que nas fórmulas eu preciso ter números inteiros. E às vezes eu faço isso e não dá números inteiros. Eu preciso fazer dar números inteiros. Só que é o seguinte, a partir de agora, ó, quando você já está aqui, tudo que você fizer em um, você vai ter que fazer em todos, para não mexer na proporção entre eles. O que eu faço? Eu pego os números de mols que eu encontrei, se não forem inteiros, e vou dividir, ó, divide todos pelo menor deles. Calma, vou fazer exemplo. Se você fizer isso, ó, se você pegar todos os valores que você encontrou, dividir pelo menor e obtiver o número inteiro, beleza, já acabou. Se você não encontrou o número inteiro, você tem que fazer mais uma coisinha. Você vai multiplicar por 2, ou por 3, ou por 4, ou por 5, até você chegar em números inteiros. Normalmente, multiplicando por 2, no máximo por 3, a gente já chega no número inteiro. Certinho, moçada? Isso daqui que eu estou te falando é para calcular a fórmula mínima de uma substância, que pode ser igual ou diferente da fórmula molecular dessa substância. Gente, tudo tranquilo ou não? Então, só para lembrar, se você tiver como dados a massa de cada elemento, divide pela massa atômica para chegar no mol. Se você tiver a porcentagem de massa, a maioria dos exercícios ele te dá a porcentagem de massa. É a mesma coisa, ó, divide pela massa atômica. Se ele te der o número de átomos, você vai dividir por 6 vezes 10, 23, e se ele te der mol, não faz nada porque já está em mol. Beleza? Alguma pergunta por enquanto ou não? Tranquilo, pessoal? Posso continuar? Então vamos lá. Ó, temos aqui um exercício e eu vou dar um tempinho para você fazer para mim. Ó, a análise de um solvente para tintas e vernizes revelou os seguintes dados. Eu tenho 62,1 de carbono, 10,3 de hidrogênio e 27,6% de oxigênio. Eu quero que você calcule a fórmula mínima desse composto. Pessoal, carbono tem massa 12, o hidrogênio tem massa 1 e o oxigênio tem massa 16. Eu vou marcar, como tem umas continhas chatas para fazer, deixa eu pegar o meu relógio, ó. Gente, eu vou marcar, sei lá, 3 minutinhos para você fazer. Então vai. 3 minutinhos para você fazer. Carbono tem massa atômica 12
e tem 62,1%. Hidrogênio tem massa 1, 10,3%. Oxigênio tem massa atômica 16, 27,6%. Eu quero a fórmula mínima desse composto. Gente, eu só vou voltar aqui, ó, porque aqui ficou, não ficou como potência aqui. Então eu vou dar uma arrumadinha, até que você faz aí. Vou dar uma arrumadinha aqui, ó. Deixa eu ver se deu certo. Deu. Beleza, 10 a 23. Então, beleza, beleza. Já consertei. Então, ficou legal, ó. Aí, faça esse exercício para mim. Tem a quantidade de carbono, hidrogênio e oxigênio. Por favor, resolva para mim. Ainda tem mais um minuto. O que você faz aí? Deixa eu dar uma olhadinha nos meus participantes aqui. Ana Clara, bom dia. Ana Laura, Bianca, a Bruna, o Bruno, Tomazinho, bom dia. Carolzinha, bom dia para você. Dudu, um bom dia. Eu acho que é Egon o nome dele, né? Eu acredito que seja Egon. Deixa eu. Tá me chamando aqui. Tem alguém que tem microfone para me dizer direitinho como é que é o nome dele? Deixa eu ver. Opa, deu letra C? Letra C, letra C. Bom dia, bom dia. Opa, as meninas acharam letra C. Eu só vou esperar, né? Os meninos, porque eles são mais lerdos, mas depois eu corrijo. Ó, Gabi, Cristina, Gustavo, a Ingrid, bom dia. Quem mais que temos aqui? A Isadora, o Caison, a Marcela, Maria Eduarda, Matheus, Milene, Nicole, Pedro. Um bom dia para todos vocês, viu? Samanta, bom dia. Rafaela, legal. Gente, deixa eu ver aqui, acho que tem mais resposta. Beleza, é isso aí. Então vamos lá, gente. Ó, você percebeu? Não é difícil, mas é trabalhoso, né? Por causa de contas. Então vamos ver como é. Deixa eu ver se eu tenho a resolução dele aqui, ó. Olha lá. Então eu tenho 62,1% de carbono. Tá aqui, gente, ó. Certo? Olha lá, ó. Certo? Eu tenho 10,3% de hidrogênio, 27,6% de oxigênio. Quando o cara te dá a porcentagem em massa ou massa, você tem que dividir pela respectiva massa atômica. O carbono tem massa 12, o hidrogênio tem massa 1, o oxigênio tem massa 16. Então eu peguei as porcentagens em massa e dividi pela respectiva massa atômica. Então ficou assim, ó, essa continha aqui, 5,175, aqui 10,3 e aqui 1,725. Gente, essa proporção aqui, ela já está em mols, viu? Já está. Só que não são números inteiros. Eu preciso fazer isso virar números inteiros. Só que eu não posso, o que eu fizer em um, tem que fazer em todos, porque eu não posso mudar essa proporção. Qual é o menor de todos? 1,725. Então, eu vou dividir todos eles, ó, todos, por 1,725. Se eu fizer aqui, ó, vai dar 3. Se eu fizer aqui, vai dar 6. Aqui vai dar 1. Então, pronto, a fórmula mínima já é C3H6O. Essa resposta aí, letra C, vocês mandaram bem. Parabéns para todo mundo que acertou, né? Legal, gente. Legal, muito bom. Tem mais um. Esse daqui é assim, ó. Se você acertar esse, acabou. Você está dominando a matéria. Aqui, ele falou assim, ó, a vitamina C possui 40,9% de carbono, 4,55% de hidrogênio e 50% de oxigênio. Ele agora deu a massa molecular da substância, 176 unidades. Ele quer a fórmula molecular. Esse daqui, ele queria a fórmula mínima, ó. Aqui ele queria a fórmula mínima, tá certo? Só que agora, ele quer a fórmula molecular. A massa molecular é 176, ele quer que a gente calcule a fórmula molecular, e eu vou dar um tempinho para você fazer. Deixa eu marcar novamente no relógio aqui, ó.
Acho que 3 minutos acho que tá legal, né? Então, 3 minutinhos para você fazer para mim aí, por favor. Gente, nesse tempo, se você quiser usar para tirar dúvida, eu estou à disposição, viu? Eu estou à sua disposição. Então, vamos nessa. Beleza, pessoal. Você viu? É mais chato mesmo são as continhas. Mas o raciocínio não tem, assim, muito problema, não. O raciocínio não tem muito problema, não. Ó, tem mais um minutinho ainda. Pode fazer aí. Gente, se você chegar numa resposta, você me avisa, viu? Quero saber qual que é a fórmula molecular desse composto. Quem chegar na resposta, me avisa. Vou dar uma prorrogada aí, mais um minuto, para ver se chega uma resposta para mim, viu? Opa, chegou. Espera aí. Chegou. Opa. Ó, 2 respostas bateram aqui, então tem uma chance muito grande de estar certo, né? Mesmo porque as 2 que fizeram, Carol e Isadora, eu confio plenamente, viu? Beleza. Tô sentindo falta, deixa eu ver. O William tá na sala, tá aqui, tá na sala. Legal. Deixa eu dar uma olhadinha. Beleza. Vamos lá. Moçada, vou resolver. Então vamos lá, ó. 40,9% de carbono, 4,55% de hidrogênio, 54,6% de oxigênio e a massa é 176. Então aqui, né, estão as porcentagens. Certo? Então vamos lá. Ó, eu vou dividir por 12, certo? Eu vou dividir por 12, que é a massa do carbono, por 1, que é o do hidrogênio, por 14, que é o... Não. 16, é? Que eu coloquei 14, mas é 16, ó. 16. Mas acho que dá isso mesmo, não dá? Dá 3,4. É isso, né? 3,4. Então aqui é 16. Vocês deixam eu arrumar rapidinho aqui? Deixa eu arrumar aqui, ó. 16. Ixi, vai dar um trabalhinho para arrumar, viu? Não, depois eu arrumo. É 16 aqui. Sabe por quê? Eu tinha feito um exemplo e eu usei o nitrogênio. Só que aí estava dando uma complicação aqui para colocar a resposta e eu mudei para o oxigênio e esqueci de mudar aqui. Mas a continha eu fiz com 16 mesmo. Certo? Então aqui é 16 e aí esses números estão corretos. Ó, 3,41, 4,55 e 3,4, 3,38. Gente, o menor aqui é o 3,38, né? 3,4. Pode arredondar. Então eu vou dividir todos pelo menor. Se eu fizer isso, vai ficar C1, H1,35, O1. Veja que ainda não tem números inteiros. Então o que eu preciso fazer? Multiplicar por 2, ou por 3, ou por 4, ou por 5, até dar o número inteiro. Me ajuda aqui um pouquinho. Ó, se eu multiplicar por tudo por 2, vai ficar C2H, 2,7. Ainda não é número inteiro. Vamos ver se multiplicando por 3 dá certo. Aqui vai ficar 3 vezes 1, 3. 1,35 vezes 3, gente, dá muito próximo de 4. Dá 3,99. Eu posso arredondar para 4. E aqui, 1 vezes 3, 3.
Então, a fórmula mínima é C3H4O3. Essa é a fórmula mínima. Só que a gente está pedindo a fórmula molecular. O que a gente sabe? Que a fórmula molecular é múltipla da fórmula mínima. Certo? E esse N aqui, ó, é a massa molecular dividido pela massa da fórmula mínima. Pessoal, a massa molecular o exercício deu. Olha lá, ó, 176, ó, 176. Joia? A massa da fórmula mínima eu consigo, porque eu acabei de calcular a fórmula mínima. Então vai dar 3 vezes 12, mais 4 vezes 1, mais 3 vezes 16, somou, dá 88. Aí faz a continha, o N é igual a 2. Gente, se o N é igual a 2, você pega a fórmula mínima, multiplica por 2, C6H8O6. Foi igual a resposta de vocês? Deixa eu dar uma verificada lá. Espera aí. Isso, C6H8O6. Beleza, é isso daqui. Essa é a resolução do exercício. Tá legal? Gente, deixa eu ver o que eu tenho aqui na sequência. Ó, presta atenção, por favor. Eu vou te mostrar um outro jeito de fazer. Certo? Só que é o seguinte, gente, presta atenção aqui, por favor. Esse outro jeito que eu vou te mostrar, tá aqui, ó. Tá? Aí, ó, vou te mostrar daqui a pouquinho. Esse outro jeito de fazer, a gente diria que é um jeito mais avançado, tá? Que ele não dá certo para todos os casos. Ele dá certo quando você tem a massa molecular ou a massa molar e as porcentagens em massa. Aí dá certo de fazer desse outro jeito. Então, o pessoal que está vendo pela primeira vez, você vai prestar atenção no que eu vou te mostrar, né? Mas fixa nesse jeito de fazer aqui, porque esse jeito aqui, ó, que eu estou te mostrando, ele dá certo sempre. Tá legal? Isso aqui sempre vai dar certo, esse jeito que eu acabei de fazer. Então vamos lá, deixa eu te mostrar um jeito avançado de fazer isso. Gente, só para dar uma recapitulada, ó, ele deu a porcentagem em massa de cada elemento, ok? E ele falou que a massa da molécula é 176, a massa molecular 176. Então me ajuda aqui um pouquinho, ó, 176 é a massa total. Aqui, ó, é a massa total. Não é verdade? Então, isso é 100% da massa. Agora, 49% da massa é de carbono. Então, eu descubro a massa do carbono. Essa massa, se você fizer essa regrinha de 3 aqui, vai dar 72. Só que o carbono tem massa 12. Ok? Se a massa total do carbono é 72 e cada carbono é 12, significa que tem 6 carbonos, ó. 6. Entendeu? Mais uma vez. A massa total é 176. Então, isso seria 100% da massa. O hidrogênio é 4,55. Então, se você colocar aqui 4,55, você vai calcular a massa de hidrogênio que eu tenho na molécula. A massa de hidrogênio, fazendo essa regra de 3, dá 8 gramas, não é? Só que cada hidrogênio tem massa 1. A massa total é 8. E eu tenho cada hidrogênio, né? Cada mol de hidrogênio eu tenho 1. Então eu tenho 8 hidrogênios. Gente, última vez, hein? Ó, agora vamos ver o oxigênio. 176 é a massa da molécula, é a massa total. Então isso vai ser 100% da massa. O oxigênio é 54,6. Aí você acha a massa de oxigênio. Se você fizer essa regrinha de 3, dá 96. Como cada oxigênio tem massa 16 e a massa total de oxigênio é 96, é porque você tem 6 oxigênios. Ok? Então é um outro jeito de fazer quando você tem as porcentagens em massa e a massa total. Se ele tivesse te pedido a fórmula mínima, não daria para fazer desse jeito aqui. Só dá para fazer do outro jeito. Mas se ele te der a massa molecular, aí dá para fazer. Deixa eu ver se alguém está me chamando aqui. Legal. Legal. A Isadora está me dizendo que ela fez desse segundo jeito. Não é isso? Desse jeito que eu acabei de mostrar. Qualquer um dos dois está corretíssimo. Os dois estão, eles aceitam os dois. Eu só não entendi, Isadora, quando você falou assim, ó, fiz do segundo jeito. Será que é do jeito que eu acabei de explicar ou do anterior? É desse aí, da porcentagem, da regra de 3. Beleza, está certíssimo. Está corretíssimo,
pode fazer desse jeito. Tranquilo? Carolzinha, Tranquilo. Oi, você entendeu esse segundo jeito de fazer? entendi. Eu tinha feito do primeiro, mas eu entendi esse aí também. Beleza. Então tem dois jeitos de fazer. Por exemplo, a Isadora fez desse jeito. Ótimo, tá certo. Agora, esse jeito aqui, ele vale para sempre, ó. Esse daqui vale para sempre. Se ele der massa, agora esse daqui nessas condições que eu falei para você. Gente, deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa ou se eu já encerrei. Ó, já encerrei. Então agora eu preciso, deixa eu ver quanto tempo. Eu tenho 4 minutos, moçada. Ó, 4 minutos. Eu ia resolver alguns exercícios da apostila com você, mas até que eu coloque aqui na tela, o tempo vai acabar. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou enviar para você as respostas. Vou fazer isso agora. Lá dos de aula e de classe. E você, por favor, já pega agora à tarde para resolver os exercícios da apostila, moçada. Senão vai ficando na sua cabeça, vai ficando muito... Passa, né? E você acaba não pegando direitinho as coisas. Então já pega aí, por favor, a sua apostila. Lá tem uns exercícios muito legais. Eu vou já fazer aqui a resposta e já mando para você. Tá legal? Ó, beijo para todo mundo. Uma ótima semana para todos, pessoal. Fiquem com Deus, viu? Cuidem-se todo mundo aí. Fica em casa direitinho, estudando. Ó, tem o simulado lá no escolar. Quem não conseguiu fazer no final de semana, pega ainda para fazer. Gente, na sexta-feira vamos ter... Agora, toda semana a gente vai ter um simulado, viu? Certinho? Toda semana vai ter um simulado. A gente vai sempre colocar lá no escolar para você fazer. Beleza? Então, uma boa semana. Beijo para todo mundo. Tchau, tchau. Um abraço. Beijo para todo mundo. Tchau, Bruna. Até mais. Vou mandar para você a resposta, tá? Beijo para todo mundo, gente. Tchau, tchau para vocês.